Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? A semana passada nós falamos sobre a criatividade nossa de cada dia. Hoje eu irei fixar um pouquinho mais o conteúdo, tá certo? Dando algumas dicas para vocês estimularem a criatividade de vocês, ok? Não teremos atividade para responder hoje no livro, tá? Em compensação, vocês irão me entregar uma aula prática que ao final do vídeo eu irei explicar como será, tá certo? Então, só para fixar, a palavra criatividade ela está associada aqui a habilidades, não é isso? A habilidade de ver além, de deixar a sua imaginação fluir, tá certo? Então, se a palavra criatividade é uma combinação de ideias, é preciso o quê? Ter várias ideias, tá certo? Várias ideias na cabeça, deixar o cérebro funcionar, tá certo? Então, como estimular seu cérebro, tá certo? É preciso buscar sempre novos conhecimentos, é preciso fazer algum tipo de atividade que estimule, que faça o seu cérebro funcionar melhor, tá bom? Então, busque conhecimento, movimente-se, pratique alguns tipos de atividades físicas, como caminhada, pedalar, natação, corrida. Então, vocês praticando essas atividades e buscando sempre novos conhecimentos, tenham certeza que a criatividade de vocês vai sendo adquirida dia após dia, tá certo? Então, como eu disse, use sua criatividade a seu favor, tá bom? Aprenda a desenvolver seu potencial, nunca descarte a ideia que vocês têm aí, tá certo? Porque o potencial de vocês, pessoal, é usado para empreender, pode levar vocês a ter um futuro muito progressor, tá certo? E esse modo de empreender, desenvolvendo sua criatividade, ela pode ser aplicada assim no dia a dia, tá certo? No seu cotidiano, em algumas atividades práticas do dia a dia, tá certo? Vamos lá então para a primeira dica, pessoal. Estimule seu cérebro. E como estimular seu cérebro? Como eu já falei no início, você vai fazer o quê? Se arriscar, não ter medo, tá certo? Se você tem uma ideia, coloque-a em prática, sem medo de julgamento, tá bom? Então, permita-se inovar, permita-se fazer algo novo, tá certo? Suas escolhas podem sim levar ao seu objetivo, tá certo? Então, escolha, permita-se aprender algo novo, estimule seu cérebro para criar novas ideias, novas conexões com coisas novas, tá certo? Então, alimente seu cérebro com novas ideias, pessoal. Busque outras atividades, como leitura de um bom texto que lhe ajudem a crescer, que lhe ajudem a desenvolver sua criatividade, tá certo? Então, a leitura, a música para relaxar é muito bom também para que o nosso cérebro funcione, tá certo? Então, busque conhecimentos, tá certo? Leiam, escutem música, caminhe, relaxe para desenvolver o seu cérebro. Isso é uma dica, tá certo? Outra dica, questione-se. Se você tem uma ideia, você tem que se questionar. Para que eu vou desenvolver essa ideia? O que eu quero alcançar com essa ideia, tá certo? Onde eu quero chegar? Pergunte-se também se outra pessoa pegasse essa ideia que é minha, que eu não acredito, se ela pegasse essa minha ideia e desenvolvesse essa ideia, né? O que aconteceria, tá certo? Então, questionar-se, fazer pergunta a si mesmo em relação àquela sua ideia, ajuda muito o seu cérebro a buscar novos conhecimentos, tá certo? Então, sai daquela sua zona de conforto e faça pesquisa. Busque conhecimentos em cima daquela sua nova ideia. Porque para ser uma pessoa criativa, para ser um empreendedor, não é preciso ter ideias novas, não. Você só precisa aproveitar aquela ideia que você descartou, que você não achou tão importante, tá certo? Então, inove em cima daquela ideia que você, a princípio, não gostou. Tente remodelar, tente colocar novidades naquela ideia, tá certo? Isso é outra dica. Outra dica, pessoal, manter seus objetivos claros, tá certo? Se você não sabe o que você quer seguir na vida, se você não sabe o que você quer alcançar com aquela sua ideia, aí realmente
vai ficar difícil. Então, você ter objetivos claros. Eu saio desse ponto, eu quero chegar neste outro ponto. Então, que metas eu devo seguir? Que objetivo eu quero alcançar, tá certo? Então, tenha em mente o que você quer realmente alcançar. Quais são os seus objetivos, tá certo? A criatividade, ela não é um conceito para ser aplicado sem um objetivo, tá certo? Você é preciso ter um objetivo para estimular a sua criatividade, tá certo? Então, crie metas, crie caminhos para chegar a um bom resultado, tá certo? Tenha objetivos bem claros do que você deseja alcançar. Essa é outra dica, tá certo? Como eu já falei também, sempre questione o seu processo. Questione se você está se desenvolvendo da maneira adequada. Questione se você está seguindo todo o caminho para alcançar o seu objetivo. Questione se você está dando realmente o seu máximo, tá certo? E questione se você está buscando perfeição ou buscando colocar em prática aquele sonho, aquela sua ideia que você tanto deseja realizar. Não busque perfeição, tá certo? Não tenham medo de ser julgados, tá certo? Busque se aprimorar em cima daquela ideia. Busque aperfeiçoamento, busque conhecimento e não perfeição. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu sabendo. A gente aprende na prática, tá bom? A gente aprende no dia a dia, a gente aprende errando e acertando. Então, nada de se cobrar tanto, nada de buscar perfeição. Busque aperfeiçoamento, busque conhecimentos. Às vezes tem aquelas pessoas que já têm tanta experiência na vida, né, que podem nos ajudar dando algumas dicas. Então, olha só, muito bom pegar algumas dicas, algumas informações dessas pessoas que já passaram por várias experiências, porque vai te ajudar a crescer também, tá certo? Então, não desista nunca das suas ideias. Aproveite suas ideias, tá bom? Outra dica, não desista diante dos desafios, tá certo? Seja corajoso, acredite no seu potencial. Ninguém, além de você, será capaz de realizar seu objetivo. E ninguém, além de você, será capaz de destruí-lo também, se não for colocado em prática e se você não acreditar no seu próprio potencial. Então, acredite na sua capacidade, acredite no seu potencial e coloque a sua ideia em prática, tá certo? Outra dica, aumente seu conhecimento. Pessoal, o fato de trocar experiência com outras pessoas é de grande valia para a nossa vida. Tanto se tratando de projetos sociais, se tratando de projetos de abrir empresa, de comércio, se tratando também da sua vida pessoal. Então, trocar experiência com outra pessoa vai te ajudar a se desenvolver, vai te ajudar a ter novas ideias inovadoras, já em cima daquela ideia sua antiga, tá certo? Então, troque experiências com pessoas que você tem confiança, tá bom? E tenham cuidado, às vezes vocês têm uma ideia que não dão muito valor àquela ideia e passa aquela ideia para outra pessoa. A outra pessoa diz assim, realmente essa ideia tua não é boa não, então deixa isso para lá. Aí a pessoa viu que tem visão, viu que aquela ideia é boa, aproveitou da tua ideia e cresceu na vida, em cima da tua ideia. E patenteou a ideia como se fosse dela. Então, cuidado com isso. Compartilhe suas ideias, troque experiências com pessoas que vocês realmente têm confiança, que elas irão ajudar vocês, irão estimular vocês, tá certo? Então, pessoas que acrescentem na vida de vocês conhecimentos e não pessoas que te diminuam, tá certo? Então, troquem experiência, aumente seu conhecimento. E para finalizar, pessoal, mantenham o foco, tá certo? Eu estou neste caminho, eu quero chegar neste caminho, então eu tenho que manter o foco onde eu quero chegar. A minha meta é clara, tá certo? O meu objetivo é claro, eu quero chegar aqui, então eu não posso perder o meu foco de jeito nenhum, certo? Se manter firme no seu objetivo, eu quero alcançar isto, e é por este caminho, tá certo? Então, manter o foco, se questionar, buscar conhecimentos, trocar experiências, descansar bastante para que a ideia vá fluindo. Todas essas dicas fazem bem para a saúde e fazem bem para o cérebro, tá certo? Alimente o seu cérebro com conhecimentos bons, com novos conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá? O que é que eu quero com tudo isso?
eu quero que vocês, turma do 6º ano, aproveitem uma ideia que vocês já tiveram aí. Pode ser em termos de criar alguma coisa ou fazer algum projeto. Pode ser, essa ideia pode ser a nível pessoal, ou pode ser também quando você pensa em abrir um negócio, ou quando você pensa em criar alguma coisa. Vocês jovens gostam muito de criar, né, as coisas, né? De criar robô, de criar carro, de pensar como seria se eu criasse um carro que tivesse determinada função, tá certo? Então, pense aí, ou aproveite uma ideia que você já teve, porque ser empreendedor, ser criativo, não é só criar ideias novas, não. É aproveitar e resgatar aquela ideia que você já teve, que não deu nada por ela. Pegue uma ideia que vocês já tiveram, coloque essa ideia em prática, tá certo? Sejam criativos. Crie alguma coisa que vocês achem que isso que vocês criou pode gerar um lucro futuramente para vocês, tá certo? Suponhamos que eu vá criar um tipo de maquiagem diferente, que ninguém nunca criou ainda, ou uma ideia que eu já tive com maquiagem, que eu vou aprimorar aquela ideia. Então, crie essa ideia, coloque em prática, depois vocês irão postar lá no grupo o processo que vocês fizeram para criar essa ideia, tá certo? O material que vocês usaram, confeccione essa ideia de vocês, coloquem em prática e mandem para mim, tá certo? Essa semana a aula é prática. Coloquem em prática uma ideia que vocês tiveram aí. Confeccione alguma coisa que vocês desejam confeccionar e que no mercado ainda não tem, ou uma ideia que no mercado tem que você não achou tão inovadora. Então, inove aí e confeccione essa ideia e mandem para mim, tá certo? Só lembrando que das atividades de customização e das atividades de fazer um desenho com tintas naturais, só 4 alunos que me mandaram até agora, tá certo? Esta que eu estou dizendo agora, da ideia criativa de colocar em prática, eu vou querer, tá bom? Irei adicionar vocês uma nota. Então, vamos lá? Coloquem em prática e mandem pra mim, tá certo? A foto, porque ou vídeo também. Faça um vídeo de poucos minutos mostrando como foi que vocês confeccionaram e o que foi que vocês construíram, tá bom? Que eu vou compartilhar lá no grupo com os colegas de vocês para estimular para que eles criem também a deles. Então, fiquem com Deus e até a próxima.